Mariana Pinto é licenciada e mestre em Criminologia pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Tem uma dissertação sobre permanecer, abandonar ou retomar a relação abusiva, a percepção das mulheres vítimas de violência conjugal. Mariana foi técnica de apoio à vítima na APAV e atualmente está inserida no projeto Ser Plus, que integra o programa de prevenção Hora de Ser, destinado a crianças dos 6 aos 10 anos. Watinta bafazi, watintim bowoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up with. Nothing can stop me in this mission, in this campaign of education. Estão a ouvir Conversas de Género. Olá Mariana, bem-vinda. Olá, obrigada. Uma semana depois do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, com quantos femicídios contamos até agora, desde o início do ano? Infelizmente, cerca de 30, pelo menos até à data. Infelizmente. E tendo em conta a pandemia que obriga grande parte do país ao confinamento, crees que pode existir mais violência não denunciada? Ou seja, será que temos menos olhos a ver e menos mãos a oferecer ajuda? Sim, novamente, infelizmente sim. Isto porque é um crime que muitas das vezes ocorre dentro de portas, não é? Muitas vezes as pessoas não sabem como denunciar, nem os vizinhos que ouvem a situação. O confinamento veio fazer com que as pessoas passassem mais tempo juntas, que as questões que já incomodavam de certa forma o casal aumentem, a tensão aumente, e isso provavelmente fará com que as pessoas experienciem outro tipo também de violência mais severa também, e que muitas vezes não é denunciado, não por, às vezes, falta de desconhecimento ou porque não ouvem, mas porque não sabem como fazê-lo, os terceiros. E como é que tem funcionado o processo de prestação de ajuda? Certo, agora com a questão do confinamento, os atendimentos por telefone e os atendimentos por escrito, sejam eles pelas redes sociais, sejam através do serviço de mensagens que a SIG desenvolveu, através do 3060, é muito mais fácil agora as pessoas denunciarem de uma outra forma que não envolva outra pessoa ouvir, ou seja, o telefone ou sair de casa, outras formas de conseguir denunciar. Existe algum momento em que vocês não aconselhem a vítima a sair de casa? Isso é um trabalho que é feito individualmente, ou seja, caso a caso. Cada situação é analisada, as circunstâncias da situação são analisadas e é possível que tenha que existir um planeamento da saída da vítima. Ou seja, se naquele momento não é o melhor, o mais benéfico, poderá existir um planeamento de como a vítima sai de casa, ou seja, como é que reúne a informação necessária, os seus documentos, a documentação que necessita para trabalhar e afins, bem como quando têm filhos, e existe este planeamento de como sair com os filhos de forma segura. A ideia é sempre que a pessoa saia de forma segura. Quais são as faixas etárias onde a violência doméstica é mais recorrente? Falando aqui da faixa etária que mais procura ajuda, podemos falar da questão dos 25 aos 55 anos. No entanto, sem dúvida que a violência doméstica abrange várias faixas etárias. Cada vez mais os jovens procuram a ajuda da APAV e de outras instituições por serem vítimas de violência no amor, que se enquadra na questão da violência doméstica, e também as pessoas mais idosas, mas que já vivem há muitos anos, são estas as pequenas particularidades destas relações, que já vivem há muitos anos numa relação abusiva. A violência conjugal contra os homens é uma realidade oculta? O número de homens a recorrer à PAV tem vindo a aumentar? A violência doméstica contra os homens existe, ok? A questão é a denúncia. Há aqui a vergonha por parte dos homens em denunciar. Tem-se verificado realmente um aumento nos números de pedidos de apoio, seja pelo próprio, seja feito por terceiros, ou seja, a família e os amigos estão muito mais sensibilizados nestes pedidos de apoio. E esta violência existe, os homens procuram ajuda, mas há a questão da vergonha, a questão de por serem homens não são vítimas, não se veem assim como vítimas, mas felizmente isto está a mudar. Quais são os sinais de que se está numa relação abusiva? Bom, no meu estudo eu refiro a alguns sinais que foram percepcionados pelas próprias vítimas e consigo identificar alguns como pequenos comportamentos de controlo obsessivos, aquelas coisas que se calhar os jovens hoje em dia minimizam,
o controlar o telemóvel, as mensagens, o modo de vestir, e muitas vezes são percepcionados como simples ciúmes, como uma demonstração de amor, mas que poderá evoluir para algo muito mais, tal como podemos ver no ciclo da violência, não é? Que tende a algo... É a violência que tende a evoluir na severidade, na gravidade, na quantidade de vezes, dessa forma. Como é que se sai de uma relação de violência doméstica? Bom, como é que se sai? Como eu disse, isso é caso a caso, há particularidades que têm que ser avaliadas individualmente. Agora, o porquê é que também é algo bastante complexo. Porquê é que se sai? Porque quando é que se decide sair de uma relação? As vítimas geralmente não me apresentam somente uma razão, mas várias. Daí não ser um simples julgamento como as pessoas fazem, geralmente de senso comum, que é ela é agredida há tantos anos, porque é que ela não sai, ela tem filhos, o que é que a impede? Bom, há várias questões aqui à mistura, mas a dependência emocional é uma delas. A existência de filhos também, que poderá funcionar como motivo de abandono ou de permanência na relação, e sem dúvida a questão da dependência financeira, muitas vezes relacionada com a questão da habitação, e também a questão da acomodação, que é muito comum. A vítima acaba por se habituar e culpabilizar por aquele estilo de vida. Contudo, o que eu encontrei como motivos que explicam a saída das mulheres foi muito interessante, que tem a ver com as questões da infidelidade. E não questões de infidelidade, ou seja, não são quando a mulher percepciona que existe uma relação extraconjugal a nível sexual, mas quando há uma ligação emocional com uma outra pessoa. Isto preocupa as mulheres, visto que têm preocupações diferentes naquela relação, ou seja, têm um entendimento diferente daquela relação, há uma ligação emocional. Para além disso, também as insinuações de infidelidade. Ou seja, a mulher percebe que se alguém a está a acusar de ser infiel, e ela de facto não é, ela entende que não há a base de confiança e que lá está, não há o pesar igual da relação, na importância da relação. E quando a vítima acaba por sair da relação abusiva, porquê é que às vezes volta para lá? Certo, isso foi o que eu procurei saber com os motivos de retorno à relação, que estão muito interligados com os motivos de permanecer. Há muita ligação com a questão da dependência emocional, aquela questão, eu ainda gosto daquela pessoa, eu fiz votos no casamento com aquela pessoa e tenho que os honrar, e a questão do medo também aqui associado. Eu tenho medo de retaliações por ter terminado esta relação, eu não sei se a situação vai piorar por eu ter terminado a relação. Ligar para a PAV é sinónimo de apresentar queixa? Não, isso é um erro bastante comum. As pessoas consideram que ao ligar para a PAV estão a apresentar uma queixa. Isso não é verdade. As pessoas a ligarem para a PAV estão à procura de apoio, estão a denunciar uma situação e estão a querer saber como apresentar a queixa, ou, se forem um terceiro, como denunciar a situação junto de um órgão policial. Ou seja, a APAV pode ajudar nesse processo e ajuda nesse processo de apresentar queixa, seja mais a um nível prático de preenchimento da própria queixa, quem queira apresentar por escrito ou mesmo por online, porque também dá na queixa eletrónica, ou então num acompanhamento da vítima, aquele suporte emocional que às vezes as vítimas necessitam, num acompanhamento presencial para a apresentação da queixa na esquadra. Quais são os principais motivos que levam a vítima a denunciar? Olha, no estudo que eu realizei, os motivos que as vítimas me indicaram tinham muito a ver com a questão do aumento da severidade da violência, ou quando essencialmente existe um primeiro episódio de violência física. Isto muitas vezes não é um trigger para a pessoa o fazer, mas o conseguirem percepcionar-se como vítimas e perceberem que estão de facto num ciclo de violência que está a aumentar de severidade é sem dúvida um motivo para a apresentação da queixa. Há motivos específicos para a agressão? Se há motivos específicos, a violência nunca está justificada. No entanto, a percepção das vítimas, das mulheres vítimas de violência doméstica que eu entrevistei, é que muitos destes fatores que levam à violência estão relacionados com o agressor, com o próprio agressor, ou seja, motivos de personalidade, motivos de ciúme, motivos também de patologias do próprio agressor e também de adições, ok? De álcool, drogas ou mesmo jogo. Como é que a lei e a justiça lida com casos de violência conjugal? É acessível apresentar queixa e avançar com um processo para tribunal e ver a situação resolvida?
Ok, a nossa legislação diz-nos que a violência doméstica é um crime público, ou seja, qualquer pessoa que tenha conhecimento da situação a pode denunciar. Isto mesmo contra a vontade da vítima. Aqui a vontade da vítima não tem assim muito peso, ou seja, se um terceiro denunciar a situação, esta queixa, esta denúncia pode chegar a julgamento mesmo contra a vontade da vítima. Ora, então num primeiro momento, seja uma denúncia, seja uma queixa que é apresentada, o Ministério Público analisa aqui os dados, as informações que tem, acaba por as pessoas acabam por prestar declarações, todas elas, inclusive testemunhas. Acontece que quando a denúncia é feita por terceiros, as vítimas muitas vezes não querem falar, mas depois é aqui o Ministério Público que decide o que é que vai acontecer de seguida. Se vai para julgamento, se é arquivado ou se há uma coisa que se chama de suspensão provisória do processo, onde existem umas injunções que são obrigações que aquela pessoa terá que cumprir, que aquele agressor terá que cumprir. Muitas das vezes o afastamento, muitas das vezes há pessoas que somente necessitam de um pedido de desculpas, por escrito ou oral. Isto depende muito depois da avaliação que é feita entre o Ministério Público, a vítima e o ofensor, porque a suspensão provisória do processo deverá ser um entendimento dos três. Quais são as penas para quem agride? Ora, na nossa moldura penal prevê uma pena de prisão até 5 anos. No entanto, o que vemos na realidade é que muitas das vezes não é aplicada a prisão efetiva. Okay? Há uma pena suspensa ou, como eu disse, a maioria dos casos até tem uma suspensão provisória do processo, onde aquelas injunções, que é o pagamento a uma associação de apoio à vítima, por exemplo, o pedido de desculpa, o trabalho comunitário, a frequência de algum programa para ofensores de violência doméstica, é o que mais se verifica. A prisão efetiva é que ainda não é muito aplicada. Crês que o facto de a prisão efetiva não ser uma pena aplicada com tanta regularidade aos agressores, crês que lhes dá uma certa sensação de impunidade e que esta possível falta de consequências, entre aspas, pode conduzir ao aumento de casos de violência doméstica? Aqui teríamos que ver os números de reincidência, não é? A questão é que as vítimas têm essa sensação de impunidade. Alguém me fez mal e se calhar o pagar-me aquele dinheiro não vai curar as feridas que eu tenho. Talvez para muitos dos casos as pessoas não se sintam também totalmente satisfeitas com uma pena de prisão efetiva, não é? Lá está, cada caso é um caso, as pessoas têm opiniões diferentes sobre esta questão, mas há muita gente que considera que não é feita justiça, ou outras pessoas que conseguem ultrapassar essas feridas com um pedido de desculpas. Uhum. A educação parental ou dos cuidadores pode influenciar a forma como nos comportamos nas relações adultas? Por exemplo, se viveste uma infância violenta, em que foste exposta a situações de stress e de conflito, podes ser mais tolerante à agressão? A exposição a situações de violência doméstica na infância pode, de acordo com algumas teorias, fazer-nos imitar aquele comportamento, seja para o lado agressivo, seja para a questão de vítima. Ou seja, se eu cresci a ver o meu pai a agredir a minha mãe, é possível que num futuro relacionamento eu vá agredir a minha namorada. O contrário também pode funcionar, que é se eu vi que a minha mãe era submissa ao meu pai, e eu poderei também considerar que é assim que deverei ser perante todos os meus namorados e todas as minhas relações. Por isso acharei normal imitar o comportamento da minha mãe e ser submissa, como eu tinha dito, e aceitar aquele controle, aquele ciúme inicial que depois pode revelar em algo mais sério. Queres deixar algum apelo a quem nos está a ouvir? Claro, hoje em dia temos muitas formas de pedir ajuda, de pedir apoio. Existem vários tipos de apoio disponíveis hoje em dia, não só para as vítimas, mas também para os terceiros. Quem ouve vizinhos, quem vê uma situação na rua e que nem sequer conhece as pessoas, pode procurar ajuda para aquelas pessoas de forma muito simples. A APAV tem um número gratuito, o 116 006. Como eu tinha dito, a SIG tem o número de mensagens por escrito, o 3060, e tudo isto é muito fácil para as pessoas pedirem ajuda. Igualmente, existem vários tipos de apoio, nomeadamente o apoio social, se as pessoas necessitam. As pessoas têm muito receio de sair de casa porque não têm emprego, porque não sabem como procurar uma casa nova. O apoio jurídico,
É importante esclarecer que a APAV não representa ninguém em tribunal. Okay, o apoio jurídico é muito mais prático no sentido de como, onde apresentar queixa, no preenchimento de requerimentos que muitas vezes são essenciais, nos pedidos de indemnização, mas só existe a questão da representação em tribunal naqueles gabinetes da APAV que têm advogados pro bono, ou seja, que oferecem esse serviço de forma gratuita. Para além disso, o apoio psicológico, seja ele de curta duração ou continuado, por tempo que a vítima necessitar desse apoio. Mariana, obrigada. Obrigada eu.